como vocês estão? Meu nome é Augustinho Guerra, sou um professor de Geografia e a gente vai começar mais uma aula do módulo 2 da Educação de Jovens e Adultos para o Ensino Médio. E o tema de hoje da nossa aula de Geografia é a urbanização mundial. E aí a gente vai conhecer como que se deu o processo de urbanização em todo o planeta e os principais fatos. Bom, e aí eu começo a nossa aula perguntando para vocês o que é uma cidade. E aí eu trouxe duas figuras bem distintas do nosso cenário, a cidade de Caruaru e a cidade de Londres, na Inglaterra. Então a gente consegue perceber aí, e aí eu pergunto para vocês, o que é uma cidade? E aí eu trago o conceito, de certa forma, da origem do termo cidade, que vem da palavra latim urbis. Então, essa tradução, a origem desse nome, diz bastante para a gente compreender o porquê a gente utiliza o termo urbanização, tá, gente? E aí existem diversas formas, diversas maneiras para trabalhar esse conceito, tá? A gente pode definir uma cidade como um centro de concentração de uma quantidade de pessoas em um determinado espaço geográfico. A gente pode estabelecer nesse espaço geográfico as relações sociais, a gente pode também compreender as relações econômicas, as prestações de serviço, a dinâmica industrial, o processo, de certa forma, bem amplo. Então, quando a gente busca estudar a cidade, a gente primeiro define e busca compreender sua dinâmica como espaço de aglomeração de pessoas e a relação dela com o espaço geográfico. E aí, se a gente pegar o histórico das cidades, as primeiras cidades surgiram junto com as grandes civilizações. Então, por exemplo, a Mesopotâmia, as cidades da Mesopotâmia são datadas por alguns historiadores como as primeiras cidades, as primeiras aglomerações de pessoas. E os rios Tigres e Eufrates e também a civilização egípcia e os índios também foram os povos que começaram a se aglomerar, tá, gente? E já nessa época, as cidades já tinham uma certa importância política. E por aglomerar pessoas, ela já tem uma concentração, ela tem uma articulação social importante. E aí, a partir do século XVIII, XVII, o processo de urbanização se dá de forma muito mais ampla no contexto mundial. E aí a gente vai entender no próximo slide que processo é esse que favoreceu a esse processo de urbanização. E aí, quando a gente fala de processo de urbanização, a gente está falando diretamente do aumento da população vivendo nas cidades em relação à população que vive no campo, que vive na zona rural. Então, quando a gente fala de urbanização, a gente está falando esse processo onde as pessoas saem para viver na zona rural, saem da zona rural para viver nos centros urbanos, para viver nas cidades, tá certo? E aí eu aponto três marcos históricos para a gente compreender esse processo, tá bom? Aí vocês estão vendo aí na tela, a primeira revolução industrial foi o pontapé inicial nesse contexto mais do século XVIII, século XIX, como fator de repulsão para que as pessoas saíssem da zona rural em direção às cidades. E um dos fatores está ligado aos baixos salários que a população vivia do campo, a concentração fundiária, as pessoas, boa parte, não tinham terra para plantar, e a mecanização do campo permitiram para que as pessoas saíssem da zona rural em busca da melhor qualidade de vida nas cidades. E aí, com a segunda revolução industrial, os centros urbanos passaram a receber muito mais gente, mas aí o sentido é de atração de pessoas. As pessoas se sentiam atraídas em viver nas cidades porque a industrialização promovia uma qualidade de vida melhor e também a expansão dos setores de serviços atraíam as pessoas que viviam no campo para as cidades.
Então a segunda revolução industrial permitiu esse processo. E na terceira revolução industrial, que é uma revolução muito mais recente, consolidou esse processo de urbanização, aonde atualmente a maior parcela da população mundial já se encontra vivendo nas cidades. E essa dinâmica ela vem desses fatores históricos, e aí a gente aponta que as revoluções industriais foram determinantes para que as pessoas migrem e vivam nos centros urbanos, tá certo? E aí, esse processo de urbanização, ele não deu de forma igual em todos os países do mundo, não. E ele vai promover, ele vai refletir em diversas desigualdades, tá certo? Então, dentre as desigualdades, a gente pode dizer que os países desenvolvidos tiveram um tipo de urbanização e os países subdesenvolvidos outro tipo de urbanização, tá certo? E se a gente for olhar, como vocês conseguem observar aí na tela, a urbanização dos países desenvolvidos se deu de forma muito gradativa, ele acompanhou o processo de industrialização, principalmente dos países europeus, e aí o crescimento da população se deu de forma lenta, gradativa, de certa forma acompanhando esse processo, e as cidades foram promovendo uma infraestrutura para que a população vivesse, se construísse, se constituísse de forma mais harmônica, obedecendo o crescimento que a gente consegue observar aí entre os países desenvolvidos. Então, na figura que vocês conseguem observar, a gente tem a cidade de Paris, que é reflexo dessa industrialização e do pensamento de uma das melhores condições de infraestrutura das cidades. Fechado? Então, os países desenvolvidos se deu de forma muito mais organizada, muito mais pensada, até porque foram eles que promoveram o processo de industrialização e, consequentemente, foram prepulsor, né, deram o primeiro passo para a urbanização. Enquanto os países subdesenvolvidos se deu de outra forma, tá bom? Então, vocês conseguem observar que nos países subdesenvolvidos a evolução da urbanização se deu muito tardio, aconteceu em pouco mais de 70 anos, como é o caso do Brasil, e as cidades foram evoluindo rapidamente, de forma descontrolada, desordenada. E a população foi crescendo sem essa lógica de forma mais organizada. E aí as infraestruturas urbanas não acompanharam esses processos. E fruto desse processo de urbanização muito rápida e muito desordenada, os problemas sociais que os países subdesenvolvidos vão ter vão ser reflexo desse processo de urbanização diferente dos países desenvolvidos. Tá certo? Então eu trago a figura do Rio de Janeiro, aí a gente percebe que a urbanização se ocupou no espaço geográfico e a gente consegue observar as favelas como reflexo da falta de planejamento urbano. Tá bom? E aí atualmente a gente consegue observar aqui as listas, né, das principais cidades do mundo. Aí a gente tem a comparação entre 1970 e 2015, as mudanças dos países as principais metrópoles, as principais cidades mundiais. Na primeira tabela a gente vê a presença do o top 3 das cidades de primeiro mundo, enquanto em 2015 a gente já vê aí as cidades dos países subdesenvolvidos com uma aglomeração muito grande de pessoas. E aí a gente tem umas cidades importantes, como eu trago para vocês, Mumbai, na Índia, e o reflexo da cidade que ela está se constituída, e Cairo, que é a capital do Egito, na África, que apresentam bem como é que está apresentada a urbanização e o espaço urbano dessas cidades globais, tá bom? Aí a gente tem também a cidade de Amsterdã, na Holanda, na Europa, de forma bem organizada. A gente vê a produção do espaço bem planejado, de certa forma. E a gente tem a cidade de La Plata, na Argentina, que nossos vizinhos, embora seja um país considerado subdesenvolvido, mas
algumas áreas da Argentina, como a cidade de La Plata, foi planejada, para vocês verem que como o espaço geográfico nem sempre obedece às ordens de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, tá bom? Então a nossa aula termina aqui. Espero que tenham aprendido, que tenham compreendido, entendido esse todo o processo, e a gente se vê na próxima aula.